As pessoas que perseguiram a minha mãe naquele túnel foram as mesmas que estavam tirando fotos dela morrendo no banco de trás do carro. Eu sei disso, o William sabe disso. Ela tinha um machucado muito grave na cabeça, mas ainda estava viva. Só que essas pessoas que causaram o acidente, em vez de ajudá-la, continuaram a fotografá-la. Eu queria que a minha mãe tivesse orgulho da pessoa que eu tinha me tornado. Eu não queria que ela pensasse que eu ou Harry estaríamos devastados por aquele momento. Eu queria que ela visse que todo o trabalho, todo o amor e toda a energia que ela dedicou à nossa criação não seriam desperdiçados. Não foram só os filhos, William e Harry, que sofreram com a despedida tão precoce da mãe. Há 20 anos, o mundo inteiro chorou a morte da princesa Diana. Os portões do Palácio de Buckingham, em Londres, ficaram assim cheios de flores e mensagens de carinho. Um documentário da rede britânica BBC mostra como foram os dias que se seguiram ao trágico acidente de carro que nos fez dar adeus à princesa do povo. A Diana sempre andava com o celular na bolsa. Eu liguei para ela. O telefone tocou e eu pensei que estranho, ela sempre atende. Eu recebi uma ligação da rede de TV CNN. Eles queriam saber se eu podia comentar o acidente em Paris. Eu falei, que acidente? Paris. Madrugada de domingo, 31 de agosto de 1997. Pouco depois da meia-noite, a princesa Diana e o namorado Dodi Al-Fayed sofrem um acidente de carro enquanto são perseguidos por paparazzi. O motorista e Dodi morrem na hora. Diana foi levada para este hospital na capital francesa. Recebeu massagem cardíaca por 2 horas, mas os ferimentos eram graves. Às 3 da manhã, os médicos declaram que a princesa do povo estava morta. Ela tinha 36 anos. Ainda na madrugada, num castelo na Escócia, o príncipe Charles, ex-marido de Lady Di, recebeu a notícia. Ele desmoronou. Charles sabia na hora que ele e a família real seriam culpados pela morte de Diana. O casal havia se divorciado no ano anterior, depois de traições de Charles e desentendimentos entre Diana e a rainha Elizabeth. Com a separação, Lady Di perdeu o título da realeza, mas Charles sabia o quanto ela ainda era amada pelas pessoas. Ele decidiu ir até Paris buscar o corpo. Isso surpreendeu muita gente, porque eles eram divorciados. Ele não tinha direito de ir até lá. Ele era apenas o pai dos filhos dela. Os príncipes William e Harry foram avisados da morte da mãe quando o dia amanheceu, assim como a maioria dos britânicos. Mesmo com toda a comoção, a família real continuou na Escócia. Naquela manhã, a rainha levou os netos para a missa. No castelo, a monarca ordenou que todas as TVs fossem desligadas e escondidas dos garotos. Então, com 15 e 12 anos de idade. O príncipe Harry perguntou, pai, é verdade que a mamãe morreu? Nem ele nem o irmão mais velho conseguiam entender por que todo mundo continuava agindo normalmente. À tarde, o príncipe Charles chegou ao hospital em Paris. Ele usou o avião da monarquia para ir à França, apesar dos protestos da rainha Elizabeth, que queria que o filho pegasse um voo comercial. Lá, ele desafiou a mãe mais uma vez. Cobriu o caixão de Diana com a bandeira da família real. Ele estava devastado. Era o adeus à mulher que ele amou por tantos e tantos anos. No fim do dia, o corpo de Diana chegou a Londres. As igrejas e as praças ficaram lotadas. Impactada pelo sofrimento demonstrado pelo povo britânico, a monarquia decidiu dar a Diana um funeral da realeza. A abadia de Westminster foi escolhida para a cerimônia. Os organizadores queriam que os filhos da princesa acompanhassem o cortejo do caixão, mas William se recusou.
Ele não queria ser visto chorando, não queria a atenção da imprensa. A rainha Elizabeth e seu marido, o príncipe Philip, fizeram de tudo para proteger os netos. Mas o isolamento da família real começou a incomodar. Os principais prédios de Londres estavam com a bandeira do Reino Unido a meio mastro, em sinal de respeito. No Palácio de Buckingham, o mastro continuava vazio, enquanto milhares de flores eram deixadas nos portões. Finalmente, a rainha percebeu que precisava deixar de lado os sentimentos pessoais sobre Diana. 4 dias depois da morte de Diana, a rainha Elizabeth anunciou que voltaria a Londres. Naquela tarde, pela primeira vez, William e Harry saíram do castelo na Escócia para ver as homenagens deixadas para a mãe. Charles e os filhos embarcaram no mesmo voo rumo à Inglaterra. Em geral, é proibido que futuros reis viajem juntos, mas como os garotos estavam tristes, a rainha permitiu. Em casa, começaram a entender o sofrimento causado pela morte de Diana. A 3 quilômetros dali, a rainha Elizabeth e o príncipe Philip tiveram uma recepção acanhada no Palácio de Buckingham. Pela primeira vez em 50 anos, a rainha fez um discurso pela televisão. Desde as notícias horríveis do domingo passado, nós vimos em todo o Reino Unido e ao redor do mundo uma expressão impressionante da tristeza pela morte de Diana. Diana era um ser humano excepcional. Eu a admirei e respeitei por sua energia e seu comprometimento com os outros, especialmente pela devoção dela aos seus 2 garotos. Depois das palavras da rainha, Londres estava pronta para o maior funeral da sua história. A rainha desceu do palácio para ver o cortejo. Num gesto pequeno, mas raro para uma monarca, ela se curvou. O príncipe William mudou de ideia e acompanhou o irmão, o pai, o avô e o tio atrás do caixão até a abadia. Era um silêncio completo. E aí o caixão entrou. Foi quando caiu a ficha de todo mundo. Uma dor insuportável. Uma dor imortalizada na voz do amigo e músico inglês Elton John. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves. No mesmo dia, o corpo foi enterrado na casa da família de Diana, fora de Londres, numa pequena ilha no meio de um lago. Jogamos terra no caixão e fomos embora. Foi simples e adorável. A princesa do povo teve, enfim, paz. Your legend ever will.